Bom, pessoal, bom dia. Hoje é aula de projetos elétricos, residenciais e prediais, dia 16 de agosto de 2021. E a gente está conversando agora sobre o trabalho 3, tá? O Sérgio ele ficou com uma dúvida. Ele comentou que ele está com dificuldade de encontrar um número de luminárias para os ambientes baseado no fluxo total calculado, certo, Sérgio? Isso, acho que no slide até o oitavo passo, que é o cálculo da quantidade de lâmpadas e luminárias. Aí eu precisava saber o número do fluxo luminoso, no caso. Perfeito. Só que aí eu não tô achando essa informação lá na lâmpada. Ok, aí eu dei para vocês foi essa tabela aqui, certo? É isso. Deixa eu dar um zoom aqui, senão acho que vocês não vão conseguir enxergar muito bem, né? Tá dando para ver? Tá sim. Beleza. Aí aqui tem os dados da lâmpada, né? Aí, o que a gente tem que olhar aqui, Sérgio? São os dados técnicos de luz. Aí aqui tem, olha, o fluxo luminoso nominal, 2.700 lumens. E aí você pode trabalhar com esse valor aqui, Ah, entendi. entendeu? Aham. É claro, eu acho que você está fazendo certinho, né? Vamos supor que você calculou lá 50.000 lumens para a sala. Então, o que você vai fazer primeiro, que você não pode esquecer, né? A luminária que a gente vai usar é essa TBS 50, não é isso? Acho que é. Isso. Aí essa luminária são duas lâmpadas por luminária, perfeito? Aham. E aí, no caso, as lâmpadas que a gente está usando de 16? Eu 32, né? acho. É isso, 32 watts. Beleza. Então a gente está usando duas lâmpadas de 32, né? Ao que você tem que prestar atenção é que você não vai dividir o total pelo fluxo de uma lâmpada. Porque já que são duas lâmpadas por luminária, você divide o total por duas vezes isso daqui, certo? Sim. Porque aí o que você está interessado em descobrir não é necessariamente o número de lâmpadas, mas é o número de luminárias. Porque Ah, correto. entendeu? Porque quando você vier Aham. desenhar aqui, você não vai desenhar a lâmpada, você vai desenhar a luminária. E cada luminária tem duas lâmpadas. Aí, Certinho. né, aí vai ficar bonitinho. É, era, é, era isso mesmo, o Era, Sérgio? era isso, era só porque eu não tinha encontrado o número, mas acho que eu acabei lerdando um pouco na hora de achar, agora eu achei. Beleza. Liza, você quer perguntar alguma coisa pra gente? Professor, aí no caso é só para colocar as luminárias, né? Como assim, aqui no desenho? Isso. Isso aí, você pode desenhar um retângulo para cada luminária. Mas é só as luminárias? Ou teria que fazer o resto também? Como assim? Se teria que fazer as lâmpadas, por exemplo? Não, tipo, as tomadas, todos os Ah, eletrodutos e tudo não, não. mais. Agora é só a luminária. Então é Esse só trabalho para aqui, ele é só de dispor lâmpada. as luminárias. Desculpa, Laís, acho que eu te interrompi falando junto, eu não entendi. É só para dispor as luminárias pelos ambientes. Isso aí, não precisa de colocar fio, não precisa de nada. Vai desenhar Ah, só os tá bom. retângulos das luminárias. Show, então. Obrigada. Nada. E aí eu tô até abrindo meu AutoCAD aqui, aí ele vai demorar um pouquinho, vocês podem ir perguntando enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida. Só para mostrar para vocês direitinho o que eu quero. Eu coloquei lá para vocês o, o desenho do AutoCAD. Alguém na época tinha comentado que a versão do AutoCAD não abria o mais novo. Eu coloquei o 2013. Tá aqui na aula quem estava com esse problema? Você, Pedro. Você chegou a tentar abrir esse 2013? Hum. Se você tiver no computador aí agora, tenta baixar ele e abrir para ver se vai dar certo. É porque eu não sei se ele salvou, né, se por acaso ele salvou na extensão correta para você. Liza, você tem mais uma dúvida? Rapidinho. Sim? Eu tinha comentado, antes das férias ainda, sobre dividir, né? Cada pessoa do grupo, por exemplo, fazer um ambiente. Aí, no caso,
pode fazer, tipo assim, vamos supor que uma pessoa fica com a sala dos professores de laboratório, a outra com a sala de aula e a outra com a sala de leitura. Aí fazer 3 páginas pós-plantas, assim, em ordem? Pode, fica até melhor, porque se vocês forem desenhar tudo nessa escala aqui e colocar numa única folha, eu acho que as luminárias vão ficar muito pequenininhas, né? Então, eu acho que fica até mais legal, do jeito que você falou. Se vocês quiserem vir aqui e separar, porque lá está comentando é o seguinte, pode pegar o próprio desenho que eu mandei, aí vem aqui, usa, por exemplo, o comando CP para fazer a cópia, né? Aí eu copio esse pedaço aqui, eu vou colocar ele aqui para o lado, e depois é só eu vir aqui, ó, e apagar essa parte. Para ficar bonitinho, né? Vem aqui e junta os pedacinhos que ficaram faltando. Pronto. Isso aqui, né, Laís? Isso. Aí faz uma folha só com esse desenho aqui. E aí aí faz a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Faz para cada um dos cômodos. Isso. E só mais uma dúvida. Aí na sala de leitura, esses tracinhos aí são as baias? Isso aí. É como se fosse... é drywall, não sei se vocês conhecem, é um material que o pessoal usa muito em setor público para dividir as salas. Ele é tipo um gesso. Sim. O pessoal chama inclusive de gesso acartonado. O que acontece? Quando tem um ambiente público assim, que costuma, com o passar dos anos, ter que mudar o layout, né? Agora mudou a configuração, agora são mais ou menos funcionários, agora quero uma sala de espera, vai virar uma sala de consulta, essas coisas assim. Aí o pessoal faz uma sala grandona, e aí depois vai fazendo as divisórias com esse gesso acartonado. Que aí, por acaso, se precisar de mudar, fica mais barato, né? Não precisa de quebrar concreto, tijolo, essas coisas, né? Verdade. E aí vai existir para a gente que está fazendo projeto elétrico, tem dispositivos específicos para usar nesse tipo de ambiente. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Por exemplo, tomada. Aproveitar que a gente está falando sobre isso. Eu estou na outra página, foi mal. Agora sim, né? Você tá vendo como é que é mais fácil, é mais prático, né, de montar, né? Você pode, depois que está pronto, você vem aqui, recorta e instala deixa eu abrir aqui, ó. Professor, rapidinho, dessa tomada branca aqui do canto também usa nele? Essa daqui? Também, apesar de não ser tão recomendado, porque essa daqui é uma tomada externa. Ela é uma tomada chamada de sobrepor. A tomada de sobrepor, deixa eu abrir uma outra imagem aqui para você entender melhor. Deixa eu ver. Opa. Eu cliquei em tudo aqui, tudo errado. Deixa eu ver se aparece uma dela montada em algum lugar. É porque, tipo, aonde eu trabalho, a tomada, assim, para conectar o computador, é desse jeito. Só que ela não é parafusada, essa parte da frente dela Aham. não é parafusada. Aí toda vez que eu vou desconectar, por exemplo, um carregador de celular, alguma coisa assim, eu tenho que ficar empurrando ela para poder puxar o carregador, porque senão eu arranco tudo. É isso que eu ia comentar. Na escola também usa, nos laboratórios de informática, desse tipo aqui. Aí tem esse problema que você comentou, dela, exatamente essa tampinha aqui, principalmente das mais baratas, ela é só Daqui, ó, ela é só encaixada. Desculpa, Laís. É qual? Sobe aí, rapidinho. Aqui, ó, desce. Opa. Essa dupla aqui, ó, do lado. Aqui? Mais pra cá. Quer dizer, mais pra cá. Mais pra direita. Mais. Vem aqui no canto. Isso, desce. Aí. É assim, mais ou menos. Entendi. O problema é que é exatamente isso que você comentou. Elas são só de encaixe, elas são mais baratas, mais simples, e para ficar mais prático a instalação dela, né, elas são só de encaixe. Aí o que acontece? Sai fácil, igual você comentou. Às vezes, quando o eletricista instala, ele deixa muito fio sobrando aqui dentro, ou os cabos são de bitola grande,
Aí fica, o próprio cabo força a tampinha. E aí a tampinha acaba saindo com a facilidade maior. Ela tem a vantagem de ser mais fácil de instalar, porque tá vendo que vem tudo externo aqui? Tem essa calhazinha que o pessoal coloca aqui, tá vendo? Sim. Só que isso a de sobrepor desse tipo, ela tem uma desvantagem que isso daqui costuma ser tudo colado. E aí, dependendo de onde você coloca isso daqui, às vezes a pessoa esbarra, solta, ou às vezes é um lugar que esquenta muito, uma parede que pega sol, por exemplo, aí com o tempo a cola fica mais frágil, né, e acaba descolando da parede, aquela caininha. Então, assim, é pouco recomendável, digamos assim, para um É. ambiente, principalmente comercial ou industrial, utilizar esse tipo de calha aqui, tá? Qual que é o recomendável? É eletroduto externo mesmo. Porque o eletroduto ele tem uma abraçadeira que você parafusa ela na parede. E aí sim, ela é esse tipo de instalação aqui é muito mais difícil de você tirar ela, tá? É, Pode pode falar. falar. Não, pode falar. Não, é só comentar. Aí, no caso do drywall, o que é mais recomendado é você fazer o embutido. Né? Tipo essa caixinha aqui, tá vendo? Você consegue, depois que está pronto o gesso, você vai com uma chamada serra copo, que ela é uma serra que você coloca na furadeira e ela é bem grande, né? Você consegue fazer um furo, né, grandão. E aqui, ó, olha o que ele faz. Ele faz 2 furos, depois usa um serrotezinho de gesso para deixar ele retangular e aí coloca a caixinha, né? Pronto, tá uma caixinha instalada. Igual aquela questão da tomada, eu achei até meio perigoso, porque eu tive reparando que depois da primeira vez que eu vi que ela soltava, eu seguro ela para poder puxar a tomada. Mas tem gente que puxa de uma vez, não é perigoso de, tipo assim, soltar e o fio também soltar, não? Com certeza, assim, o fio, se ele tá bem parafusado, pode ser que ele não saia, mas é igual você falou, né? Dependendo de quem instalou, pode sair sim. E é mais perigoso porque uma vez que ela está exposta, os terminais atrás dela, eles não são 100% protegidos. Então, dependendo de como o cara parafusou lá, se você. Às vezes você vai pegar para tentar encaixar de volta, você pode tomar um choque. Porque se você encostar na parte de trás da tomada, provavelmente você vai entrar em contato com os cabos. Então, por isso que eu acho perigoso. Eu, particularmente, não usaria. E o mais comum no drywall é isso daqui, ó. Tá vendo que ele é todo aberto, né? Depois você bota a tampa, e aí você passa os eletrodutos aqui atrás, né? Já pode deixar pré-instaladas as tomadas também. E, e aí depois, vou mudar o ambiente. Essas barras de metal aqui, elas são parafusadas no teto e no piso. Então é só você arrancar a tampa, tirar os parafusos e pronto. Aí você muda o ambiente. Legal. Obrigada, professor. De nada. Aí, pessoal, quando vocês estiverem fazendo o desenho aqui, eu recomendo que vocês coloquem só uma legenda para ficar um negócio legal, né? Coloca uma legenda, por exemplo, vou desenhar aqui, vamos supor que essa aqui seja a minha lâmpada. Aí aqui na legenda vocês vão colocar esse retângulo e aí vocês já colocam até o modelo. Luminária tal, tal, tal da Siemens com 2 lâmpadas fluorescentes de 32 watts. Aí pode botar o modelo da lâmpada também, né? Na legenda aqui, que aí quem estiver olhando aqui sabe exatamente qual é o modelo da lâmpada. E aí tentem fazer um retângulo, só para o desenho não ficar muito estranho, proporcional à quantidade de lâmpadas que você vai colocar. Ele não precisa de ser com as mesmas dimensões físicas, né? Por exemplo, aqui é de 6 metros por 12,80. Vamos supor que a lâmpada, que a luminária tenha 1 metro por 20 centímetros. Não precisa de você desenhar ela exatamente com essas dimensões. Mas vamos supor que cada baia aqui você tenha 3 luminárias. Não vai acontecer, tá? Estou só extrapolando. Se eu desenhar uma luminária desse tamanho aqui, na hora que eu fazer a instalação dela aqui, ó, se eu for colocar 3 lâmpadas aqui, ó, como é que vai ficar um negócio estranho? Nem cabe, tá vendo? Então tentem pensar nisso também. Na hora de fazer o desenho aqui, que vocês façam com um tamanho que vai ficar bonito na hora de exibir aqui. Né? Se fosse o caso de eu colocar 3 lâmpadas, por exemplo, ali dentro, eu talvez desenharia as lâmpadas talvez nesse formato aqui assim, ó, que aí na hora de instalar aqui, opa, daria para ficar um negócio menos feio. É claro que quando vocês forem fazer aí, galera, não é para fazer igual eu tô aqui não, né? Só copiando e colando de qualquer jeito.
Vocês vão medir o centro, vamos supor que tenha que colocar uma lâmpada aqui dentro. Como é que eu descubro o centro dessa baia aqui? É a metade da largura e a metade faz bem. Eu faria uma linha na direção da metade da largura da baia. Aí você mediria isso daqui, por exemplo, Isso, né? E aí faria uma linha até a metade aqui, outra até a metade, pegaria o meio, certo? isso. É uma forma de fazer. Tem uma que é mais fácil, Lázaro, que você não precisa nem de medir. Eu vou pegar o comando line e eu faço um X, Verdade. né? Aí aqui onde ela se encontrou aqui é exatamente o centro. Né? Então, vocês podem deixar a luminária, por exemplo, né, pronta aqui, o retângulo, né? E aí, se você quiser pegar o meio, às vezes ele não vai deixar você pegar exatamente o retângulo. Eu acho que ele não calcula o meio. Ou pode ter o snap aqui de. Opa, só abrir essa. Aí. Pode ter o snap de e-mail aqui que não está habilitado, né? Deixa eu dar uma olhada. Ih, peraí que eu cliquei. Ué, agora foi. Não, já tá tudo certo mesmo. Aí nesse caso não tem jeito. Você poderia deixar de uma forma aqui que vai te ajudar, que é o seguinte, Laís, eu deixo a minha luminária, vamos supor que eu já fiz a minha legenda e tal, eu deixo um retângulo separado, e aí esse retângulo aqui, eu já faço ele também desse jeito. Aí todas as vezes que eu for instalar uma lâmpada, eu venho aqui e clico em copiar, opa, só no retângulo, não seleciono o X, tá vendo? Aí eu dou um Enter e pego no X. Ih, peraí que eu usei o comando errado. Eu dou um copy, aí eu venho aqui, seleciono o retângulo, aperto Enter e pego aqui no meio do X. Aí quando eu levar para lá, vai o meu retângulo sem o X. Boa ideia. Entendeu? Aí vocês podem sair marcando lá os locais onde vão ficar as luminárias. E aí depois você já deixa lá um monte de X pronto, né? Aí você vem aqui e faz igual eu falei, copia o retângulo, aí marca no centro do X, sem selecionar o X, né? Para ele não ir junto. Selecionar também não tem problema. O negócio é que você vai ter que ficar aí apagando todos os X depois, né? E aí depois você só vem aqui, ó, e apaga o X. Aí ela tá. Você sabe que no desenho ela ficou bem centralizada. Na prática, pessoal, isso daqui tá faltando só um detalhe, que não é para vocês fazerem, tá? Mas quando a gente vai fazer uma instalação de luminárias, principalmente numa escola, a gente costuma ter um teto que ele é feito por placas às vezes de gesso. Quando é gesso, que é numa coisa única, não tem problema, né? Mas quando a gente tem um forro, por exemplo, vou botar um PVC aqui qualquer, sem ser aquele PVC que a gente costuma usar na casa, que é esse tipo de forro aqui, ó. Professor, não tá aparecendo não. Ah, foi mal. É porque eu deixo a nossa conversa na outra página para ela não ficar atrapalhando, né? Mas é esse tipo de forro aqui, ó. Lá na escola é assim. Vocês lembram? Acho que não, né? Eu lembro. Mas estão vendo que são vários retângulos? Que tem essas barrinhas com vários retângulos? Tá ruim a imagem? Dá pra enxergar. Dá para enxergar, né? Pegar aqui, por exemplo, ó. Tá vendo que tem vários, pode ser quadrado, pode ser retangular, depende do modelo de forro que a gente vai instalar. Aí, por que que eu estou comentando disso? Que na hora de fazer o projeto de iluminação mesmo, o que a gente tem que verificar é isso daqui, ó. Como é que vai ficar a lâmpada? Porque não tem como eu botar a lâmpada no meio de uma barrinha dessa. Entenderam o problema? Uhum. Aí, o que que a gente faz? A gente faz primeiro um negócio chamado
paginação do forro. O que é a paginação? Eu vou medir lá os comprimentos, né? Vamos supor que... Vou dar um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo real aqui, né? Deixa eu visitar essa página aqui para ver se ele tem as dimensões. Tem aqui, ó. A dimensão da placa é 618 milímetros por 1.243. Tá vendo? Aí o módulo do forro, né, que é aquele módulozinho todo lá, é de 625 por 1.250. Aí o que a gente teria que decidir aqui? Tá? Eu vou botar esse módulo. Aí isso daqui sim tem que ficar na escala. Ele vai ficar, vamos supor que eu queira começar a fazer o meu primeiro teste com retângulo nesse sentido. Então é 0,625. E peraí que eu apertei a vírgula antes. 0,625 por 1 ponto... Qual que era o valor? 250. Um ponto 250. Aqui, ó. Vamos supor que eu queira instalar ele nesse modo primeiro. Aí, o que eu teria que fazer? Eu pego aqui, aí eu venho aqui e vou instalando. O módulo vai ficar nesse sentido. Professor? Oi? Será que não seria ao contrário, não? Não, aqui só tem como uma forma de a gente descobrir qual que é o melhor. Tô chutando assim primeiro. Entendeu o que eu quis dizer aqui? Tá vendo que eu vou ter que recortar esse pedaço aqui? Que ele ficou em cima da parede? Aí o que acontece? Se eu recortar só um lado, costuma ficar estranha a sala, não costuma? Porque aí um lado tá bonitão e o outro lado tá só com um pedacinho. Verdade. Aí o que o pessoal costuma fazer para resolver esse problema? Vem aqui e centraliza. Eu teria que medir, tá, galera? Eu vou fazer aqui de qualquer jeito, só para ficar... só para vocês entenderem a ideia. Né? Aí tá vendo que sobrou a mesma quantidade de um lado e do outro? Uhum. Aí fica mais bonito, que ele fica simétrico, né? Eu vou recortar essa placa aqui e vou recortar essa placa aqui. Aí, o que eu teria que fazer aqui agora? Distribuir também na vertical e ver se vai precisar de recortar um pedaço em cima e um pedaço embaixo. Né? Agora, será que essa é a melhor maneira? Aí não sei. O que eu posso fazer para ver se do outro jeito fica melhor? Eu posso rotacionar isso daqui e a outra forma de eu botar a placa, acho que é o que você estava falando, né, Laís? Ele é nesse sentido aqui. Aí eu venho aqui e instalo elas agora nesse sentido. Não tem uma direção certa e uma errada. Tem a direção que vai ficar mais bonita e uma que vai ficar mais feio. Né? Então, e aí, é claro, Liza, se eu pretendo colocar as luminárias nesse sentido aqui, né, aí talvez você tenha feito a observação já nesse sentido, né? Professor, se a luminária vai ficar assim, não tem como eu botar o forro assim. Concordo com você. Foi isso que eu pensei. Eu falei assim, como assim? Exatamente. E aí, na hora de fazer a divisão aqui, se a minha luminária vai ficar assim, aí, poxa, então já vou pensar em colocar o forro desse jeito. E aí, o que eu tenho que garantir também? É que se eu for colocar o forro desse jeito, eu tô estragando o desenho aqui, mas o desenho de vocês está certinho lá, tá, gente? Se eu for botar o forro desse jeito, não é interessante que eu tenha aqui dentro, por exemplo, o meu forro assim, concorda? Porque aonde tem essas divisórias aqui, elas são de metal, ó. Ixi, acho que tá em outra página. Aqui, ó. Elas são de metal, eu não consigo botar uma luminária entre elas. Então, se eu dividir o meu forro desse jeito, isso daqui vai dar um problema, que eu vou ter que botar a minha lâmpada, só pode ficar aqui, aqui, aqui ou aqui. Então, tá vendo como é que o problema, ele é um pouco mais chato de se resolver na prática? Então, resumindo, o forro não poderia ser desse modelo. Não, ele até pode ser, mas aí, talvez, Liza, a gente tem que pensar em fazer uma distribuição assim, ó. Entendeu? Mas se Aí for teria que... assim, na baia do outro lado, não dá para colocar Não, então, centralizado. aí o que acontece? Aí ele não passaria direto aqui, ó. Ele teria que fazer... deixa eu tentar... Deixa eu ver se vai ficar muito ruim de entender, peraí. Aí eu teria que fazer assim, ó. As minhas coisas ficariam assim, deixa eu só botar um outro aqui do lado.
que aí você teria que recortar os dois lados aqui, né? E além disso, se a gente for distribuindo aqui, ó, eu teria que tentar centralizar esse negócio todo aqui. Ixi, aí vai dar ruim. Mas eu teria que chegar um pouquinho para cima, para esse cara aqui ficar no meio e esse cara aqui ficar no meio. Uhum. A minha luminária, ela não precisa ficar exatamente no meio da placa. A minha luminária, vamos supor que ela seja isso daqui, ela pode ficar em qualquer lugar, desde que ela não fique assim, ó. Ela pode ficar aqui, ou ela pode ficar aqui, entendeu? Uhum. O que tem que acontecer é que ela tem que ficar nessa parte do bloco que eu posso recortar. Porque isso daqui, o metal, ele tem função estrutural. Eu não posso recortar o metal, porque as placas depois elas correm o risco de... Pode até recortar o metal, mas não é recomendável, porque as placas correm o risco de ceder. Porque eles estão fazendo a divisória ali, tem função de segurar as bordas das placas, né? Aí você sempre vai recortar pelo meio da, da, da nossa plaquinha. Deixa eu ver se tem outra mais aqui, mais próxima assim, tá vendo? A gente vai recortar aqui no meio dessa placa, a gente não vai recortar essa parte de metal. Ou seja, não é que seja difícil, mas é um trabalho chato, né? Normalmente quem faz isso daqui, às vezes é até um arquiteto, porque ele tem uma noção melhor de o que fica mais bonito, visualmente falando, né? Esteticamente falando, o que fica mais feio, tá? Entendi. Beleza. Vou até apagar isso daqui, porque acho que se eu salvar meu desenho vai ficar tudo estranho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá lembrando aí de uma dúvida que teve? Da minha parte, tá tudo certo, professor. Beleza, quem tá assistindo aí, galera, quem recomendo que quem não tenha começado ainda, pessoal, não deixa para a última hora, tá? Porque com certeza vão aparecer algumas dúvidas e aí talvez vocês se enrolem para entregar o trabalho, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu lembro de mais alguma coisa que talvez possa gerar dúvida. Só uma observação. Então, esse daqui eu tirei lá da ABNT, tá, pessoal? E aí prestem atenção que lá na ABNT é determinada a iluminância mínima para cada ambiente da escola também. Então, na hora que vocês estiverem fazendo o trabalho, observe que aqui a gente tem sala dos professores, laboratório, sala de aula e sala de leitura. Então, quando vocês forem considerar a iluminância mínima que a gente tem que ter, vocês têm que procurar os seus respectivos aqui, né? Então, a gente tem aqui a sala de aula, né? Então, é 300. A gente tem sala de leitura, que é 500. Nós temos... detalhe, uma coisa importante, né? Lembrei que eu queria avisar vocês. Observe que eu coloco aqui, cadê? Em algum lugar que eu falo do uso. Aqui, ó. A sala de aula, ela é utilizada tanto no período diurno quanto no noturno. Então, olha, nós temos uma sala de aula que é utilizada à noite. Então, quando vocês vierem aqui, nós temos salas de aula e nós temos salas de aula noturna. Então, qual que a gente vai olhar? Esse daqui, 500, beleza? E não 300. Sala de leitura 500. Bom, enfim, aí vocês olhem aqui as outras coisas, né, que vocês vão, para vocês determinarem qual que é o mínimo que tem que ter em cada um dos ambientes, tá? Então isso é uma coisa que vocês não podem errar, senão no final vai dar uma quantidade de lâmpadas diferentes do que era para ser. Deixa eu ver aqui. Ah, é,
Não, acho que era isso mesmo que eu queria falar. Alguém tem alguma pergunta, galera? Não, no momento não. Tá, então deixa eu só fazer um comentário aqui para finalizar. Vocês têm que escolher o modelo da luminária, tá? Estão vendo que tem vários modelos aqui? Ela pode ser modelo C1, C5, M2 e M5. Que aí muda aqui questão de rendimento, a cor dela, né? Por que que vocês têm que escolher o modelo que vocês vão usar? Porque aqui embaixo, quando vocês forem pegar a tabela de fator de utilização, tem aqui, ó, modelo C1, C2, M2 e M5. Todas elas para a lâmpada que vocês vão usar mesmo, que é a TLD 32. Se vier aqui, ó, TLD de 32 watts, que é a que vocês estão usando, tá? E aí, para vocês escolherem a tabelinha certa aqui, vocês têm que escolher o modelo da luminária lá em cima, tá? Professor, aí no caso, por exemplo, a gente pode escolher, não que seja uma aleatória, mas, por exemplo, a gente pode escolher O que vocês quiserem, qualquer um. qualquer Tá uma. bom. Só se vocês colocarem lá. Ele tem algumas características básicas aqui, ó. Sim. Pode ser em 4 versões distintas. C1, refletor parabólico em alumínio polido brilhante e aletas planas em alumínio na cor branca. Refletores parabólicos em alumínio anodizado, polido e brilhante, e aletas parabólicas em alumínio anodizado, polido e brilhante. Refletores parabólicos em alumínio acetinado e aletas planas em alumínio na cor natural e frisadas. E refletores parabólicos em alumínio anodizado, acetinado e aletas parabólicos em alumínio anodizado, acetinado. Né? O que, que muda aqui? Essas. O C1 e o C5, deixa eu ir para o desenho aqui. Tá? Muda as aletas, tá? Que a M2 e a M5, as aletas são de alumínio, eu acho. Ambas elas, tá? Tá vendo? Ó? Aletas planas em alumínio, na cor natural, e aletas parabólicas em alumínio acetinado. Não, também é de alumínio aqui em cima, né? Muda o rendimento só da lâmpada, então. As de cima têm um rendimento maior que as de baixo. Né? O que, que O são essas rendimento aletas? acho que tem a ver com a parte estética também, professor, É, dependendo da é, situação. e o que, que muda a aleta? Tá vendo aqui no a curva polar, que é para onde vai a iluminância aqui? Então, meio que se você olhar para de cima, a de cima para de baixo, a de cima parece proteger um pouco mais do ofuscamento. Mas aí fica a critério de vocês. Às vezes, ah, ele dá a recomendação. Aqui, ó. A recomendação está aqui, ó. De qual é melhor colocar onde, ó. C1 é ideal para áreas de baixa demanda visual, tarefas simples, onde o uso de computadores não é frequente. A C5 é ideal para áreas de alta demanda visual, tarefas complexas, onde o uso de computadores é frequente, como um escritório. Então, por exemplo, um laboratório, onde vai ter computador, a C5 é melhor do que a C1. Né? A M2 é ideal para áreas de média demanda visual e onde o uso de computadores é mais frequente, e a M5 é ideal para áreas de alta demanda visual e onde o uso de computadores é bastante frequente. Além disso, refletores e aletas cetinados têm a vantagem de dificultar a visualização de pós ou partículas. Então, por exemplo, para uma sala de aula, vocês acham que a demanda visual é baixa ou é alta? Eu acho alta. Né? A gente está lendo o tempo todo, vai ler livros, vai ler o quadro, vai ler a tela do computador. Então, eu recomendaria que vocês utilizassem a M5, a M2. Na verdade, as melhores aqui seria a M5 ou a C5, né, que é onde a gente tem alta demanda visual. Né? Então, entre as duas, escolhe uma delas e pronto. Ô, professor, aí já fazendo uma observação, a M5 não serviria para um hospital, por exemplo, porque Por quê? fala que dificulta a visualização de pó ou partículas. Não, então, isso é uma vantagem, não que não pode ser usada no ambiente
hospitalar, ela pode. Isso aqui quer dizer o seguinte, ela dificulta, não tem ambiente industrial onde fica muita poeira? Uhum. Não tem, quando você consegue ver a poeira por causa da luz? Sim. O que isso aqui quer dizer é que esse tipo de lâmpada você não vai ficar visualizando essa poeira o tempo todo. Ah, sim, entendi. Mas Claro aí, que se a sua ideia no hospital é de você ver essa poeira para você saber que tem poeira, aí realmente ela não é recomendada. Né? Se for nesse sentido, correto. ok, então. Né? Agora, a questão de você não ver poeira, ela te traz um certo conforto visual, porque é ruim, né, quando você fica vendo, confunde, o nosso cérebro trabalha muito, quando tem muita informação no ambiente, além daquela que você quer identificar, né? Então, se você fica vendo, além de tudo que você tem que ver no trabalho, ainda a poeira suspensa, isso pode ser uma coisa ruim. Então, por isso que ele até fala aqui, ó, esse sistema caracteriza-se pelo altíssimo conforto visual. Provavelmente, se a gente for comprar, né, essa daqui deve ser a mais cara também, tá? Perguntas, pessoal? A aula de hoje era só isso, tá, galera? Era pra gente conversar mesmo sobre o trabalho, mostrar aqui com vocês com maiores detalhes as luminárias, as lâmpadas e o desenho, né, que vocês vão ter que mexer lá no final. Quando a gente estiver fazendo a disciplina de instalações no laboratório lá da escola, isso daqui vai ser uma coisa importante para a gente também, que é o peso da luminária. É claro que agora, né, o peso ele seria importante para quê? Para quando a gente for colocar aqui no desenho, né, vamos supor que tem aqui um monte de luminárias em cada baia dessa daqui. A gente precisa saber se a estrutura mecânica do forro ela suporta o peso da quantidade de luminárias que eu vou colocar. Né? Senão você não pode colocar lá um negócio que vai cair na cabeça de quem vai usar, né? E para quem vai instalar, quando a gente estiver fazendo a instalação de uma luminária fluorescente, a gente vai ter que subir numa escada com essa luminária no ombro, né? Vai ter que chegar lá em cima com a luminária apoiada no ombro, fazer a conexão dos fios do reator lá no ponto de luz e depois parafusar a luminária no teto. Né? Então, quanto mais pesada aqui, digamos assim, pior para a gente fazer a instalação. Se a gente pegar um peso bruto aqui de 6 quilos, por exemplo, já se for o reator comum, né? Porque o reator eletrônico ele é mais leve, tá? Vocês vão ver lá no laboratório que ele é levinho. Se for um reator comum, com as lâmpadas, com a luminária, o peso bruto é esse daqui. Então, se tiver que ficar segurando tudo isso lá em cima, se você for instalar uma lâmpada só no dia, beleza, 6 quilos, né? Agora, se você for colocar um monte de lâmpadas dessa no dia, observe que isso vai ser um fator que vai fazer você chegar bem desgastado no final do seu dia de trabalho. Bom, é isso, pessoal. Algum comentário? Pode ficar à vontade para perguntar, tá, galera? Bom, na semana que vem eu vou dar um espaço para vocês perguntarem novamente sobre o trabalho, mas eu já vou dar início à próxima parte da matéria, né, para a gente não ficar atrasado, beleza? Beleza. Aí, pessoal, lembrando que amanhã nós temos a aula de instalações elétricas também. Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou finalizar a aula aqui, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Peraí, Pedro, professor, consegui abrir. Beleza, Pedro, deu certo então, né? Show de bola. Valeu. Bom, eu vou finalizar aqui. Liza, você fica só um minutinho para ver um negócio com você rapidinho do outro curso? Tá. Uhum. Valeu, Pedro, qualquer coisa você chama. Bom, pessoal, obrigado então por terem participado aqui. Eu estou finalizando aqui a gravação e até amanhã na aula de instalações elétricas. Um abraço para vocês. Valeu, professor. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, um abraço, galera.